Então faz É. total sentido. Aí o Davi sugeriu chamar a Fernanda para jogar com as fadas, porque ele quer expor a Fernanda, ele quer humilhar a Fernanda. O Davi, o homem que mais trabalha no Brasil, o milionário que acorda às 5 da manhã. Ele já é o milionário que acorda, ele já é o milionário que acorda às 5 da manhã, né? Trabalha enquanto os outros dormem. É o Davi nesse BBB. É o Davi nesse. Ele ficou milionário. Ele é o cara que ficou milionário com esse discurso. Pela primeira vez, esse discurso deu certo. Acorde às 5 da manhã, enquanto eles dormem, trabalhe. O Davi está trabalhando, ele não para de trabalhar. Agora, ele está querendo o seguinte: ele quer que as fadas chamem a Fernanda para jogar com eles e depois dela aceitar, vão expor ela para o restante da casa, mostrando quem ela é. Davi disse que eles tinham que chegar para a Fernanda e falar que todo mundo estava vendo que o outro lado, os gnomos, não está dando certo. O que o Fadas está. Então, bora jogar junto. A Alana e a Bia disseram que ela toparia na hora o convite. Aí o Davi falou: depois que ela topar e vier para cá, a gente chama todo mundo e fala assim: acabei de falar com ela para ela vir jogar com a gente e ela falou que ia vir. Acabou. Isso ia mostrar para casa quem ela é na hora. Assim, ó, se o BBB não fosse guiado por emoções tão fortes, uma jogada dessa daria uma força para Fernanda, uma força gigantesca. Talvez se fosse na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, tivesse até alguma condição. Mas isso de tentar, de alguma maneira, humilhar a pessoa dentro da casa, né? Só de pensar em armar isso, normalmente já seria uma coisa esquisita. Porém, obviamente que isso jamais será mal visto, porque são os favoritos contra uma das pessoas mais detestadas no momento, que é a Fernanda ou Letícia Parron. Acho que o Davi, ele subestima a Fernanda, né? Ele acha que ele vai conseguir manipular ela dessa forma. Eu acho que a Fernanda não soltaria a mão da Pitel. Até os movimentos que ela tem feito são muito sutis, assim. Ela, lá na própria academia, falou pra Pitel que ela tá mais branda, que ela tá mais calma, que falta só 20 dias, que ela tá tranquila, que ela quer chegar na final. Ela falou isso pras fadas, teve essa conversa pro Davi e tal. Ela tá fazendo movimentos sutis ali na casa. Eu acho que ele subestima a jogada da Fernanda, achando que ela ia aceitar e que ela ia colocar em risco essa aliança com a Pitel. Eu acho que é uma das alianças mais fortes, assim, mais, para mim, na minha humilde opinião, genuína dentro da casa. Mas seria engraçado, seria, se ele tivesse essa conversa e por alguma loucura do momento a Fernanda falasse: não, bora lá, vou tentar convencer a Pitel, sei lá, qualquer coisa assim. Ou É vamos. porque Ia ser se ele meio tivesse feito loucura. esse movimento, se ele tivesse feito esse movimento com a Lady ainda na casa, eu acho que a Fernanda iria. Porque a Fernanda não gostava da Lady, sabe? Por mais que elas tenham se aproximado. Uhum. Agora, talvez com o Buda, acho que depende muito de quem que eles iam jogar na fogueira, entendeu? Talvez o Buda, Sim. sabe? Acho que a Giovanna e o Bin Laden ela não ia se expor tanto. Mas, Acho que teria que ter umas condições, né? Teria que ter de qualquer algumas maneira, condições. oi? Pode falar, Chico, desculpa. Pode seguir, Não, desculpa. não te ouvi. Pode falar. Não, acho que teria que ter algumas condições, do tipo, Fernanda, você vem com a gente, a nossa ordem de voto vai ser a seguinte: vai ser Buda, Bin Laden e Giovanna. Depois a gente fica de boa. Sei lá, acho que teria que ter algumas condições para ela ir pro lado deles. Ela não ia simplesmente assim, venha e vamos decidir na hora. Não. Quem que a gente vai Claro. mirar primeiro? Daí eu acho que ela poderia ir para chegar pro final, para final, né, mais facilmente ali. E a Fernanda, acho que uma das coisas que poderia ser que ela topasse é que ela sempre foi a gnomo que mais odiou o grupo, né? Nunca vi maior hater do grupo. Ela odiava fazer parte, esse grupo não funciona, ninguém se ajuda nessa caralho aqui, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Então Boa. talvez por esse lado sim. E Davi esclareceu a traição de Bin Laden para Fernanda. A Fernanda e o Davi estavam na cozinha. Se quem estiver mexendo no roteiro puder parar, me ajuda aqui que tá. Obrigado. Fernanda e Davi estavam na cozinha e a Sister perguntou para Davi se ele estava mais calmo depois da briga com Bin Laden e pediu para ele explicar sobre a traição de Bin com ela e Pitel. Eles foram para a área externa. Davi explicou que foi com a situação de Marcos Vinícius, quando era para o Bin se comprometer e votar entre Fernanda e Marcos. Ele não fez isso, que essa foi a traição do Bin Laden. A Fernanda concordou com esse momento e disse que eles até pararam de se falar na época.
Davi falou: eu, Davi, jamais vou fazer uma situação dessas para me safar do paredão e colocar o jogo de outra pessoa próxima a mim em risco, só para me livrar do paredão. Isso não vem da minha personalidade. Se eu tiver que enfrentar 6, 7, 8 paredões, eu vou continuar sendo a pessoa que sou, fiel, comprometido com as pessoas do meu lado. A Fernanda também comentou sobre os grupos da casa e disse que é evidente que eles são grupos totalmente opostos. Para a Fernanda, as fadas se uniram por amizade, enquanto os gnomos foram se juntando. As pessoas que faziam parte de uma corrente de jogo comigo foram embora, que era o Pisani, o Nizam, a Pitel está aí até hoje firme e forte. Mas o resto foi só chegando, disse a Fernanda. Então ela tem uma leitura até muito próxima da Beatriz em relação a como foram feitos os grupos. Eu acho que a Fernanda, nessa situação, ela é até um pouco enganada pelas fadas, assim como boa parte do público, porque as fadas se juntaram ao Davi também por interesse e se juntaram a Isabelle, e a Isabelle se juntou a eles. Todo mundo para sobreviver no jogo. Não tem diferença nesse sentido, na minha humilde opinião. A diferença é o marketing de ambos. Aí a Davi e a Fernanda conversaram também sobre o Sincerão, que a Fernanda apontou Davi como o desprezo da casa. A Fernanda disse que as palavras ali dentro são mais pesadas do que as intenções, e o Davi complementou dizendo que o BBB é um jogo de comprometimento. Davi e Fernanda conversaram sobre serem opções de votos um do outro, e o Davi falou: por a gente jogar em grupos opostos, você é uma opção de voto para mim, como também sei que sou uma opção de voto para você. A Fernanda disse que em algum momento ele será opção de voto, mas que no momento tem pessoas na frente. Ela disse que está aberta para que Davi desabafe sobre algum incômodo em relação à convivência. Os dois terminaram o assunto com um aperto de mão. O Davi foi para o quarto, repassou para a Bia tudo que tinha falado com a Fernanda, e aí o Davi falou: ela está querendo se fazer de boazinha. E a Beatriz falou: o que eu estou entendendo é que ela está tentando fazer, ainda mais pegando o grupo dela dormindo essa hora, ela não quer nem que o grupo dela saiba, até para não se tornar uma opção de lá e sei lá o quê. É impressionante a paranoia. Eu estou achando interessante que a paranoia da torcida do Davi aqui fora está refletindo de um jeito muito curioso o Davi lá dentro agora com a Fernanda. Que eles passaram a maior parte do tempo ali meio que se ignorando e tal, e agora virou uma chavinha. Virou uma chavinha como se a Fernanda fosse a grande adversária, e ela já é a grande adversária do Davi aqui fora. Então acho que nós vamos ter finalmente esse choque, que obviamente será representado pela eliminação da Fernanda tão logo ela caia no paredão, mas de qualquer forma é interessante, acho que é uma movimentação interessante, acho que finalmente acho que a Fernanda é o chefão final. Não é um chefão poderoso, mas é a última catarse possível aí dessa temporada, Letícia. E eles sabem disso, né? E eles na verdade, deram um respiro para ela, né? Eles deixaram de votar nela por um tempo, o próprio embate da Lani com a Fernanda deu aquele respiro, e daí ficou livre para ela ter essa movimentação, para ela ir trocar essa ideia com o Davi, falar que gosta dele, que não vai votar nele, para tentar se alinhar ali, se acertar com as fadas e ficar. E é o que a Lani falou ontem, que mostrou na edição: chegar até o final mais facilmente. Elas deram esse respiro e ela tá sabendo aproveitar. Mas realmente ela vai ser a última peça ali que eles vão ter que derrubar. Uma pena, queria ela na final, no pódio com o Davi, porque acho que são os dois grandes jogadores do BBB 24, acho que os grandes nomes. E eles são muito parecidos, eu vivo dizendo isso. Assim, acho que eles têm um perfil, um entendimento, mas a Fernanda não conseguiu mobilizar tantas pessoas quanto o Davi, porque eles também, apesar deles agirem em algumas coisas e perceberem algumas coisas parecidas, eles agem de maneiras diferentes e acho que isso faz a diferença. Já nós vamos ler superchat. Você, por favor, continue dando like aqui. Saiu na coluna do Gabriel Wacker, meu querido Wacker, lá na Folha, que o BBB 24 entra em modo turbo e vai eliminar 7 pessoas em 18 dias. A final está marcada para o dia 16 e até lá o programa vai ter 3 paredões por semana. Que tem aqui? A coluna apurou, aos domingos haverá eliminação e logo depois prova do líder e nova formação de paredão. Terça-feira vai ser o mesmo esquema de domingo, com a eliminação seguida de prova do líder e formação de outro paredão. E na semana final também vai ter eliminação e prova do líder nas noites de quinta-feira. Então, a Globo vai eliminar 2 participantes por semana a partir de domingo. É o modo turbo para manter o ritmo do programa e a audiência alta. Até a gente tinha falado de comentar, mas ontem bombou. Ontem bombou. Na terça-feira, a expectativa e pela eliminação da Lady, também a expectativa de uma punição para o Davi e para o Bin Laden,
o programa conseguiu seu recorde de audiência. Foram 24 pontos de média e pico de 27. Isso é uma coisa extraordinária. Se eu não me engano, deu mais ibope que a novela das 9. É um estouro. Isso no atual cenário da TV é um negócio impressionante. E aí é tudo por conta das especulações que a gente passou o dia inteiro aí imaginando o que ia acontecer, o que não ia. Todo mundo ficou muito interessado. E no Rio de Janeiro foi ainda maior. Foi 29 pontos de média com picos de 32. Impressionante, impressionante. Então essa reta final aí do BBB promete fortes emoções, o Letícia Palma. A gente já sabe quem vai ganhar, a gente já sabe quem vai ser eliminado, a gente sabe que tá todo mundo ferrado, mas nós não vamos parar de assistir. O povo é bom. Não, e não vamos parar de fazer live, né? Porque eles não param de fazer coisa, eles não param de trabalhar, Davi não para de inventar. A visão da massa, né? Da visão da massa. Exato. Tinha que mandar o super... os superchats para ele, você ia falar? Não, mas depois eu já não quero mais. Não quero mais. Vamos ler o superchat aqui. Vamos ler o superchat. Vamos ler o superchat. Quem é Camila, Letícia? Questiona o Daniel Miyagi. Daniel, pô, a gente ficou muito tempo aqui nessa live do Central, do Splash Show, da 18, falando de Camila e Buda. A esposa do Buda, claro. Que mais? Claro. Pedro Cibas, os 25 participantes, entregaram o prêmio do BBB ao Davi. A temporada toda só falaram nele, ele tirou proveito disso, mérito total dele. Exatamente. É o Davi, é o Davi, é o Davi. Que mais? Esté, já que não expulsaram, podiam ter zerado as estalecas, não deixar o líder, nem do anjo. E até sem festa. A bronca foi pouco. Esse foi o superchat que tinha vindo rasurado e agora vocês puderam ler em todo o seu esplendor. Obrigado, Esté. Fernandinho Brito, erro grosseiro da Globo. Isa tem 3,5 e a Alane tem 3. Ah lá. Obrigado pela dica aí, Fernandinho. Que mais? Rogério Melo Franco. Será que Tadeu aprende até 2050? Haja esperança. Valeu, Rogério. Que mais? Graciele Souza, na CPI do Rebolado, quem levou a pior foi o Calabreso. Perdeu a mulher, não ganhou. Não ganha o BBB nem a Pitel e quase perdeu os dentes. Infiel merece respeito. Obrigado. Que mais? Graciele. Máximo poder. Que jogo. Buda ganhou 3 líderes. Bim ganhou também. Fernanda ainda busca forças e motivação. Nada faz diferença. Eles não têm o dono da porra toda. Obrigado. Máximo poder. Que mais? JM Christian. Davi não é culpado pela impunidade, mas mancha a trajetória dele e do programa. Ter um campeão protegido de expulsão 4 vezes. Nizam, Bim, Balde, Bim. Tá aí o registro do Christian. Que mais? Diogo Silveira, Chico, o Davi é amplo favorito, mas não tenho certeza que as fadas derrotem a Nanda num paredão. Eu tenho certeza absoluta, porque quem vai decidir todos os paredões, como tem sido até aqui, é a torcida do Davi. Letícia Parron, excelente, muito obrigado, parabéns. Deixa um recado para seus novos fãs. Parabéns para você. Eu tô de folga amanhã. E daí eu trabalho no feriado, então bom trabalho para você, Chico, bom feriado e tamo junto, volto aqui escrevendo roteiros e atrapalhando você sempre. Tamo junto. Letícia Parron está aqui conosco, um beijo para Lucas Pazinho, um beijo para Yas Fiorello, beijão Yas. Beijo, Yas. Tamo junto, Yas.